Senhores telespectadores da UniTV, canal universitário, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura, que vai ao ar, ao vivo, todas as terças-feiras, às 15 horas. Neste primeiro bloco de cultura, temos a honra de receber como convidado o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim e também membro do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, professor Heraldo Mesquita. Boa tarde, professor Heraldo Mesquita. É uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Poxa, eu estou muito feliz, em nome de todos os bonjardinenses, lá daquela terra que está reerguendo depois da tormenta e está levantando a cabeça, de ter essa oportunidade de colocar para esse público grande, eu como ex-aluno aqui da UF, ex-professor da UF, para mim é uma emoção muito grande de ter essa oportunidade de resgatar, de levantar a cabeça para os projetos de Bom Jardim. Pois não. Gostaríamos de saber, professor Heraldo, quando é que você assumiu a presidência do Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim? Olha, nós fundamos o Instituto em 2008, em 26 de outubro, com a vontade de resgatar a memória do município. As coisas estavam muito soltas lá e eu já participava do Instituto aqui de Niterói. Então, um grupo daqui de Niterói, de companheiros, me incentivou muito que eu levasse a mensagem lá em Bom Jardim e numa reunião lá da Casa da Cultura, que nós convocamos a comunidade, nasceu o Instituto Histórico Geográfico. Ele comemorou 3 anos agora em dezembro e já com uma solenidade, com diplomacia, com diplomação, desculpe, dos membros do Instituto, e é uma experiência com êxito de toda coisa que se implanta. Quer dizer, nós vamos aos distritos, Bom Jardim tem o distrito de Banquete, São José do Ribeirão e Barra Alegre. São distritos que estão apresentando desenvolvimento desigual. Bom Jardim hoje é o maior produtor de flores do estado do Rio de Janeiro. Bom Jardim está na liderança da cafeicultura também no estado do Rio, implantando 8 fábricas em Barra Alegre. Então está passando por um momento diferente, já que Bom Jardim tradicionalmente era um grande produtor de café, que com a crise de 29 e 30 teve que mudar de rumos. Sim. Implantou uma indústria do Dr. Périx Correia da Rocha, a Buse, a fábrica Buse, e passou por um período de desenvolvimento e que depois do ano 2000 ele retorna a essa vocação agrícola. Sim. Que é um grande município, tem uma semana das flores lá, uma festa das flores. Sim. Eu gostaria que repetisse, quando foi fundado mesmo o Instituto Histórico? Foi fundado no dia 26 de outubro de 2008. Sim. Então temos 3 anos de fundação. 3 anos de fundação. Bom, eu queria saber, Heraldo, quem é o patrono de sua cadeira no Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim e que nos falasse também algo a respeito do patrono. O meu patrono é uma pessoa muito querida, uma pessoa que deixou muita saudade, Pascoal Carrielo Neto, que foi vereador 2 vezes, que foi vice-prefeito, foi prefeito, mas basicamente uma pessoa que fazia muita caridade, um empresário com uma grande sensibilidade social, um carnavalesco, criou os blocos do Bandeirante, um time de coração dele, que era sempre o rival do Bom Jardim, que era a grande partida lá da região serrana, era o Fla-Flu da região serrana, e uma pessoa que partiu cedo e deixou a família, com a família, um grande arquivo de documentos que doou ao Instituto Histórico e à Casa da Cultura, os jornais de todo o século XX. Ele fez uma doação de todos os jornais de Bom Jardim publicados depois de 1900. E nós temos isso no acervo com um grande cuidado, com um grande amor.
Pois não. Já que falamos na cadeira patronímica que você ocupa, nós gostaríamos também de saber quantas cadeiras possui o Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim e também saber se todas estão ocupadas. Olha, nós temos 50 cadeiras. 50 cadeiras, estão ocupadas 48. Nós perdemos no ano de 2011 dois queridos companheiros, o professor Roberto Faria e o doutor Humberto Neves Filho. Então tem 2 vagas que serão preenchidas no ano de 2012 através do processo de indicação de 10 sócios. Sim. Agora, no Instituto de Bom Jardim, além dos membros efetivos, também há outros sócios? Nós temos correspondentes, beneméritos e honoríficos. Sim. Honorários. Isso, honorários, beneméritos e efetivos. Sim, correspondentes não. Correspondentes também. Também. Tá? Pois não. É boa essa informação. E no Instituto de Bom Jardim, há membros que atuam ou residem em outros municípios? Nós, felizmente, o estatuto do Instituto já procura fazer essa ligação com a região. É muito importante que na entidade a gente tenha a visão de outros municípios. Então, felizmente, nós temos membros de Niterói, de Friburgo, de Cordeiro, de Macuco, porque isso enriquece muito, isso traz muita experiência, as obras literárias, as palestras vão para outros municípios. Agora, por ocasião da catástrofe na região serrana, nós tivemos oportunidade de ir a outros municípios, falar, de passar o trabalho que foi feito aqui pela geologia, pelo geólogo Cláudio Amaral, de grande profundidade, sobre a catástrofe e sobre a forma que a comunidade deve reagir diante disso. Aliás, aqui em Niterói nós temos tenho vários amigos de famílias de Bom Jardim e poderia lembrar aqui o nome do Hertal, o Luiz Augusto Hertal, que é um editor, Ney Hertal, outro editor, como também o historiador Clélio Hertal, que tem obras publicadas sobre o município também de Cantagalo. Bom, gostaríamos também, Heraldo, de saber como é que se faz para integrar o quadro do Instituto de Bom Jardim. É necessário que tenha obras publicadas ou não? Não há esse pré-requisito, não. A comissão de 10 membros efetivos procura perceber no currículo do candidato a participação na comunidade, no jornal, fazendo material, fazendo projeto, participando. Quer dizer, muitos já têm obras publicadas, sim, felizmente, porque a gente do interior não tem como começar um instituto histórico já com as exigências todas que uma grande cidade como Niterói, que tem algumas universidades, né, e tem uma gama imensa de intelectuais e de pessoas que publicaram. A publicação lá no interior é uma coisa muito difícil. Tem coisas raríssimas, maravilhosas, guardadas em gavetas, que nós, para descobrirmos, nós chegamos nas casas, pedimos, olha que mostra aquele trabalho que você fez sobre a Mãe do Ouro, que na hora do temporal bate na pedra de Santa Teresa e risca, e todo mundo se esconde. Não, mas eu não posso mostrar que está tudo escrito errado. Mas é o folclore, é a história, e teve um momento que a Mãe do Ouro chegou lá e derrubou 23 pedras em Friburgo e matou 900 pessoas. Porque é dessa lenda, é do que passa de pai para filho, de avô, de bisavô, é que tem a observação milenar, centenário, que passa e que às vezes não é observado ainda pela ciência, que é nova e que principalmente no interior, o serviço de meteorologia, os avisos na hora dos temporais, e me pergunta em Bom Jardim, mas se toca a sirene, o que eu faço? Eu vou correr?
porque não basta tocar a sirene, não é? A gente sabe que o preparo das crianças para terremoto no Japão, em toda a Cordilheira dos Andes, no Chile, na Argentina, eu vi preparo de criança para abalo sísmico, faz parte da cadeira nas escolas. Começa lá na creche. Quer dizer, é o que nós temos que fazer aqui. Nós temos que começar a preparar as crianças para eventos climáticos de cedo, não é? É verdade. Não é pensar na defesa civil depois que acontece. Querido Heraldo, você preside o Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim desde a sua fundação, que foi em 2008. Eu gostaria de saber que nos falasse a respeito de alguns eventos realizados durante essa sua gestão. Olha, nós começamos com muita dificuldade tentando institucionalizar, porque percebemos que instituições, quando não são devidamente legalizadas, elas têm grande dificuldade para conseguir, pelo menos, a apresentação em outras instituições. Então, o doutor Peri Carrielo foi um grande amigo e grande incentivador da elaboração do Estatuto do Instituto Histórico, que foi registrado, que está atualizado, que nós estamos legalizados. 26 de março de 2010 nós já tínhamos a documentação. Então, em Bom Jardim, nós temos já possibilidade, agora vamos assinar um convênio para cursos, para os professores. Nós vamos dar um curso de sustentabilidade para todos os professores da rede municipal, falando, por exemplo, sobre a questão da colonização da região de Friburgo, da vertente do Rio Grande, da região de Bom Jardim. Nós vamos trabalhar a colonização, vamos trabalhar a genealogia, as famílias suíças, as famílias alemãs, as famílias portuguesas, as famílias... Quer dizer, Bom Jardim é um município que tem uma característica assim incrível. Na frente da prefeitura tem um monumento com as famílias, e são 12 países que têm núcleos residenciais. Eu, quando era secretário de Educação, eu fui secretário de Educação em Bom Jardim, eu organizei uma festa da primavera e abri a festa para as comunidades. E foi uma festa que durou 3 dias. O pessoal não queria acabar com a festa, porque eram as famílias italianas que queriam fazer... Nós fizemos o seguinte: cada família tem que dar um bebedouro para uma escola. Vende o que quiser e tem o lucro que quiser. E organiza, agora tem que ter o traje típico e tem que passar cultura. Foi uma festa inesquecível lá. Então, Bom Jardim é muito mais importante do que nós pensávamos. Agora, quando a ponte caiu, nós vimos o apagão que aconteceu na região. É verdade. Porque não passava ônibus, não passava caminhão, não passava cimento. E, além disso, Bom Jardim é esse cadinho cultural. Os italianos maravilhosos, os alemães, os Zertais, os Monerá, os Vermelinger, essa gente suíça, tão né? boa, os suíços, cada um com sua característica, com seu jeito, cada flor. Por isso que o Bom Jardim é o maior produtor de flores do estado. Aliás, nós perdemos um grande valor de lá, perdemos recentemente, que ocupou a presidência da Academia Fluminense de Letras, que foi o Dr. Edmo Rodrigues Luterbach, natural de Cantagalo, e foi uma figura realmente maravilhosa e muito conhecia sobre as obras dos cantagalenses, Euclides da Cunha, Américo de Castro, Chapeau Prévost e tantos outros valores. Dr. Edmo teve presente muitas vezes em Bom Jardim, quando o Dr. Hélio Solon Pontes organizava todo esse dossiê da história de Bom Jardim, e Dr. Edmo foi assim aquele apoio de uma visão de uma epopeia que foi Canudos, uma epopeia tropical, uma visão que ele tinha de Euclides da Cunha, uma visão de Lusíadas, uma visão de shakespeariana da história do Brasil,
quando ele falava para a gente no Instituto Histórico, eu ficava muito emocionado, porque eu sou geógrafo, eu fui a Canudos, eu vi Canudos pedra por pedra, rio, eu fui lá, de jipe, e eu chorei muito, eu só chorei em Canudos, porque aquilo tem muito a ver com o Brasil. Eu acho que o Brasil ainda tem Canudos, nós temos nichos de Canudos, de miséria, de opressão, de racismo. Quando a gente vê a dificuldade, hoje em São Paulo, a invasão lá dos barracos, e a polícia chega, a gente sente Canudos. Quer dizer, nós ainda temos nichos de opressão que precisamos superar. Se a gente quer chegar a uma situação de país humano, de país líder solidário, nós precisamos superar essas manchas de miséria. A pobreza é uma coisa indesejável. É verdade. Você falou no nome aí também que eu tive grande orgulho de ter convivido com ele, que foi o Hélio Solon de Pontes, da família Monerá, assim como o Edmo Lutherbach, que eu tive também o prazer de se ligar durante meio século. Realmente, tanto Hélio Monerá como Edmo Lutherbach foram duas figuras de grande destaque no meio cultural aqui fluminense. Heraldo, há alguns projetos em vista para esse ano de 2012 no Instituto Histórico de Bom Jardim? Olha, nós pensamos, o nosso carro-chefe vai ser o curso para os professores, porque o Instituto Histórico não pode ficar trancado dentro da Casa da Cultura, fazendo reuniões maravilhosas, com pessoas ótimas, mas não passando aquilo. Tem que chegar na escola, tem que chegar para as crianças, tem que chegar no ginásio, tem que chegar no ensino médio, tem que chegar na igreja, tem que chegar no clube de futebol, na escola de samba. Então, o Instituto Histórico não pode ser elitista. O Instituto Histórico, ele tem que ser, acima de tudo, um instrumento de divulgação, de rasgar o véu da história mentirosa que a gente tem do estado do Rio, de Bom Jardim também, de muita coisa inventada, que a gente tem que mostrar que não foi assim. Que a gente tem que mostrar o que é a história real da chegada dos imigrantes, como é que eles chegaram, como é que eles se estabeleceram, a Sesmaria que chegou, a primeira Sesmaria em banquete, com o caminho das minas, com mão de luva, que se não era noivo ou amante da rainha de Portugal, mas era um contrabandista de grande importância, como os nossos atuais contrabandistas aí, que tem grande importância no país. Nós continuamos tendo contrabandistas aí, ocupando altos cargos, inclusive na política, e Mão de Luva foi um naquela época, que teve o controle da passagem do ouro, que era uma coisa muito importante. Então, levar isso para as crianças desperta um interesse muito grande. Os professores são muito interessados. Tem uma professora de banquete escrevendo um livro sobre Bom Jardim, só recolhendo depoimentos de pessoas de mais de 80 anos, em cima desses nichos. Por exemplo, o dia da Revolução de 30, o dia da morte do Getúlio, o dia da renúncia do Jânio Quadros, entende? E registrando isso, porque isso é uma coisa muito importante. É verdade. O Mão de Luva, por sinal, fundador de Cantagalo, foi muito bem retratado pelos historiadores Clélio Hertal, pelo Acácio Ferreira Dias e também Vera de Vives, que faleceu recentemente, que era realmente uma também figura de destaque aqui no nosso estado. Bom, continuando, gostaríamos de saber, Heraldo, onde que se reúne atualmente o Instituto Histórico de Bom Jardim? Olha, nas reuniões mensais, na Casa da Cultura. A Casa da Cultura tem um auditório de 50, 60 lugares. Mas nos eventos, nós vamos para o Galpão Cultural, recém-inaugurado já para 200 pessoas, com todo equipamento de audiovisual, sabe? Onde a gente tem feito, eu acredito que o curso já vai ser dado nesse lugar, embora a gente limite o curso, porque a qualidade está diretamente ligada à quantidade de pessoas que fazem o curso. Se você aumenta muito o curso, você cai a qualidade. Então, nós usamos o Galpão Cultural e temos o Instituto que vai a Banquete, que vai a São José,
e que vai a Barra Alegre fazendo reunião nos distritos. Então, a cada 3 meses... Esse galpão é cedido... o galpão é da Secretaria de Cultura. Secretaria de Cultura. Já conseguiu organizar um museu de Bom Jardim, que vai ser inaugurado agora a nova doação, inclusive um piano russo doado por uma família do Rio de Janeiro, e muita coisa boa. O curso será realizado, então, nesse galpão, espaço. Galpão Cultural. Certo. Tá? E quando é o início do curso? Nós estamos articulando um convênio para março, início de março. O curso deve iniciar em maio, porque precisamos de ter 1 mês e meio assim para inscrição. Tá? Certo. E qualquer pessoa pode participar desse curso? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Heraldo, vocês recebem apoio da prefeitura do município de Bom Jardim? Olha, a gente tem recebido bastante apoio. O local, a Casa da Cultura, que é da prefeitura, quando nós temos evento, nós entregamos a medalha D. João VI, a prefeitura ofereceu lá um pequeno coquetel para os visitantes, as pessoas de 90 anos, ex-militar, que foi na Itália, um general. Quer dizer, a gente tem que tratar bem as pessoas que vêm, não é? Então, a prefeitura tem sido muito gentil. Todos os encaminhamentos, agora nós estamos na prefeitura com uma solicitação do tombamento do ginásio Bom Jardim, que é o prédio que está abandonado e que gerações passaram ali. Então, o Instituto Histórico levou à Câmara, a Câmara está discutindo esse tombamento e nós temos uma grande esperança que o prefeito Paulo Barros se sensibilize com a questão, já que, inclusive, o irmão mais velho dele, Luiz Gonzaga Barros, que foi meu professor, grande professor de matemática, que está sendo homenageado também. Tá? Eu espero que o prefeito se sensibilize e tombe, porque eu acho que a memória de um lugar não pode ser destruída. A gente não pode ver casas que tiveram uma importância histórica em Bom Jardim, de reuniões na época da UDN, Getúlio e Brigadeiro, que mobilizava dezenas, centenas de pessoas com um trem no meio na Revolução de 30. Como é que você vai apagar aquele espaço? Aquele é uma sala de aula ao vivo. Nós temos que aprender história ao vivo nos locais. Heraldo, vocês no Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim possuem acervo ou uma biblioteca? Olha, a Casa da Cultura está sendo a depositária do acervo do Instituto Histórico, porque nós não temos um prédio, nós funcionamos na Casa da Cultura, mas nós já recebemos alguma coisa perto de 500 livros de doação. Eu trouxe alguns nomes de alguns livros, quer dizer, esse aqui nós vamos lançar, parece que é o momento de mostrar. Eu aprendi, deixa eu ver como eu faço direitinho, se é assim. Esse livro, Bom Jardim, do Dr. Clélio Hertal, esse livro é o mais recente da história de Bom Jardim. Ele ousa continuar a obra de Manuel Hertal, que é o primeiro livro escrito sobre Bom Jardim. Então, ele disse que ele não pretende avançar muito, mas ele teve a coragem, e ele é membro do nosso instituto, é uma pessoa muito querida, é um desembargador, uma pessoa que... Ele é desembargador, morador aqui em Niterói, e tem trabalhos também sobre o município de Cantagalo. E esse livro, Bom Jardim, pela capacidade dele, pela grande cultura, realmente deve ser uma obra maravilhosa. Ele reproduz aqui uma pintura do Bebeto Carriello, e que está na casa da dona Dulce Hertal, a obra, e isso é reproduzido. Os dois são sócios do Instituto Histórico. Então, eu fico muito feliz. São 50 famílias representadas. Nós conseguimos atingir 50 famílias.
Isso eu acho que é democratizar as relações. Algumas obras, mais umas 2 ou 3. Mais duas. Eu acho que essa aqui é maravilhosa. Qual é? De Marta de Faro Noves. Mostra Histórias aos nossos telespectadores a... coladas. É sobre a vida do Dr. Péricles Correia da Rocha, da família de Luiz Correia da Rocha. Histórias coladas. Que foi prefeito de Bom Jardim, prefeito de Itaocara, foi deputado, foi um líder de uma importância muito grande para a União Democrática Nacional, que teve hegemonia política durante décadas em Bom Jardim. E o terceiro livro, Futebol... No terceiro livro interessante, do Gustavo Pinto de Fabrilha, que foi meu aluno, que ele fala quando o Bom Jardim foi campeão de Friburgo. Isso aqui é uma coisa muito importante lá para Bom Jardim, para a gente falar o nome do Hélio, Chiminga, Jano, Natal, Joel, Lalau, Leninho, Edmo e Pércio, Edivaldo, Carlinho Machado, Diocélio, Senim e Éder. Bom Jardim foi campeão de Friburgo, ganhou de todas as equipes de Friburgo, uma vez só, em 1964. Isso para o Bom Jardinense é um troféu importantíssimo. Maravilhoso. Já que falamos em... Eu queria saber, para o aniversário do município de Bom Jardim, que ocorrerá em março, não? Já haverá alguma festividade? Está previsto algum evento? Está previsto, sim. O cinema vai ser reinaugurado, graças a Deus. O Cine Bom Jardim, que eu assisti os primeiros filmes na minha vida, A Fonte dos Desejos, Ben-Hur, O Vento Levou, vai ser reinaugurado. A ponte estadual vai ser reaberta, com 2 pistas agora de rolamento, mais moderna, e o fluxo de trânsito vai voltar a acontecer. Isso para a economia é fundamental. O Galpão Cultural tem uma série de atividades de teatro, de música, de concerto. Então, isso que são os acontecimentos previstos. Heraldo, com essa grande tragédia ambiental ocorrida em Bom Jardim, o trabalho do Instituto Histórico do município foi prejudicado? Foi muito. Nós tivemos dificuldade de fazer reunião, porque as pessoas não conseguiam chegar, porque caíram 3 pontes. A ponte do Maravilha, a ponte de Santa Teresa, a ponte da RJ. Então não dava para chegar. Aí nós chegamos à conclusão, vamos fazer reunião bimensais. Nós tivemos dificuldade para planejar. Felizmente isso passou. Já em dezembro nós já comemoramos o reinício das atividades e esperamos um 2012 com muita paciência para a gente enfrentar essas dificuldades. Certo. Heraldo, você como membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Niterói, como você vê essa instituição ser presidida por Franci Machado D'Aribo, que foi eleita recentemente para presidente? Eu acho que é um momento muito importante para o Instituto e auguro, quer dizer, estimo que o Instituto continue nessa trilha de ampliação de atividade, de enriquecimento, de fortalecimento do Instituto. Eu desejo a França, a toda a diretoria e, dentro de todo o possível, eu vou colaborar. Pois não. Considerações finais. Não, quero agradecer. Eu acho que para Bom Jardim essa oportunidade é uma oportunidade grande e mandar o abraço para os companheiros lá de Bom Jardim, agradecer a Mônica, agradecer a TV UF, e isso para a gente é uma coisa inesquecível. Agradeço a presença do presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Bom Jardim, professor Heraldo Mesquita, que muito tem contribuído para a cultura de nosso estado. Despeço-me agradecendo aos telespectadores e o segundo bloco, o bloco de saúde, terá o comando da psicóloga acadêmica, a nossa querida Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos. O ano de 2012 já começou com novidade na Universidade Federal Fluminense.
No dia 10 de janeiro, a Superintendência de Tecnologia da Informação inaugurou a Sala Segura, que é o local onde ficarão armazenados digitalmente todos os dados dos alunos, docentes e funcionários da UF, além dos prontuários dos pacientes do Hospital Universitário Antônio Pedro. A sala também segue a exigência legal de ser isolada e de ter controle sobre o acesso aos dados armazenados, de modo que cada um possa ver apenas as suas informações. De acordo com o reitor Roberto Salles, a digitalização é parte do processo de modernizar a universidade. Além disso, para o reitor, essa modernização busca o desenvolvimento sustentável, pois estimula a economia de papel. Nós começamos a digitalização porque a universidade, cada processo que você faz, esse processo, no final, depois de resolvido a contratação de um docente, o histórico, a vida do aluno, o prontuário do paciente, todo esse material forma-se um calhamaço de folhas que forma como se fosse um processo. Nós chamamos genericamente de processo. Então, esse material ele tem que ser guardado por muitos anos em algum lugar. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos digitalizando, né, todo esse material e armazenando nos computadores. E também nós precisamos criar mecanismos para diminuir o papel. Papel significa você tirar da natureza ou plantar, reflorestar uma área com um tipo de árvore que é única, né, uma monocultura. Isso esgota o solo e acaba também, de certa forma, deixando de plantar a coisa que tem que ser plantada, árvores que possam servir de alimentos. Contando com a ajuda dos alunos na parte operacional, a Sala Segura é mais um componente de toda a central de dados da universidade. O espaço é formado por duas salas interligadas, em que uma é responsável pela energia e a outra por serviços. A concretização do projeto trouxe várias melhorias, tanto para o armazenamento de informação, quanto para os sistemas. Essa Sala Segura é um sonho da STI, da antiga NTI, agora da STI, por conta de disponibilidade, segurança dessa informação, né? Integridade também é muito importante, garantir que aquele dado, de fato, é o dado que representa a realidade. E essa sala partiu do antigo NPD que tinha aqui, no Centro de Processamento de Dados, né? E a partir daí foi desenvolvida, projetada e implementada agora, com os padrões de qualidade do mercado, né? De necessidade de piso elevado, por exemplo, onde a gente está pisando aqui agora, temperatura, monitoramento. Então, hoje, eu, enquanto diretor de desenvolvimento de sistemas, consigo projetar, desenvolver um sistema que eu sei que não vai mais sair do ar. Seguindo essa onda de modernização, os avanços não param por aí. Segundo o vice-reitor Sidney Mello, a construção da Sala Segura é só mais um avanço na produção de tecnologia de informação da UF. O vice-reitor também falou sobre os próximos passos desse processo. O passo seguinte serão as novas carteirinhas universitárias que vão agregar serviços para os alunos. Os alunos poderão ir a quiosque, tirar seus históricos escolares, acompanhar seus dados acadêmicos. Os alunos poderão carregar dinheiro no cartão e pagar o seu bandejão, ou eventualmente utilizar uma máquina Xerox. Sistema de gestão de biblioteca também, não precisa fazer aquela renovação todo ano de levar a carteirinha que hoje se faz. Então, nós estamos num processo de transformar a carteira universitária, a nossa nova carteira universitária, como a ponta do nosso sistema de gestão acadêmico, não só para o aluno, como também para o docente e para o funcionário. Boa tarde para você, telespectador da UniTV. É um prazer estar aqui novamente, conversando com vocês e recebendo também de vocês um retorno, uma comunicação, enfim, alguma coisa que nos entusiasme mais um pouco, para ir um pouquinho mais além. E hoje aqui conosco o nosso blogueiro, o Cláudio Oliveira Barbosa. Cláudio, eu vou pedir para você
para falar o blog bem lentamente, porque a gente toda hora dá um contato para vocês, e né, alguém tem escrito e, de certa forma, reclamado dessa questão de, a cada momento, a gente passa um contato novo. Então, esse contato agora vai ficar. Né? Vai permanecer. O nosso blogueiro oficial está aqui ao meu lado. Olá, e ele hoje, então, vai passar para vocês direitinho esse contato, para que não haja mais essa insegurança da coisa do contato. Né? Para ter acesso ao site do Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, nós reformulamos o site e agora ele está com um novo site, que é www, foi passado devagar. Foi passado no último programa, que é o www.grupo Mônaco Cultura Saúde e Bem-Estar.wordpress. O WordPress é o do WordPress, que é o site de blogs.com. www.grupomonaco Cultura Saúde e Bem-Estar wordpress.com. E o e-mail é grupomonacoculturaesaúde@gmail.com. Podem mandar, caso tenha alguma dúvida, para a área de saúde e bem-estar ou referente aos os próprios posts, que são os textos referentes aos programas. Caso tenha alguma dúvida, quiser também mandar para a Elizabeth do Vale, nós vamos passar para ela qualquer dúvida referente à programação ou programa mesmo que é apresentado. Que tem a parte do Fale com Elizabeth, que é a parte onde ela tira qualquer dúvida referente à saúde dos programas apresentados. Qualquer dúvida não, algumas. Referente ao programa, Na medida do possível. Referente ao programa, Cláudio? Isso mesmo, referente ao programa. Cláudio, muito obrigada pela sua participação, tá? Foi bastante esclarecedora e eu estou muito satisfeito de estar contando com a sua ajuda para fazermos isso, não é? E tenho que agradecer muito ao telespectador as contribuições que nos tem enviado. Né, como hoje aqui, as questões que me foram passadas, para que no ar eu pudesse comentar também um pouquinho sobre cada uma delas. Então, a gente agradece muito a sua ajuda, o seu apoio, tá? O fato da gente estar podendo esclarecer assim, cada vez mais essa comunicabilidade, que é importantíssima. Né? Eu acho que hoje, na atualidade, não se faz nada sem interação. É necessário que a gente interaja, sim, com o nosso município, cada vez de uma forma mais ampla, mais objetiva e mais direta, porque o nosso intuito aqui não é uma programação em que haja estrelismo, em que haja badalação, muito pelo contrário. A nossa programação é uma programação que visa cada vez mais o acerto no sentido do aprofundamento das questões que nós colocamos aqui, relativas, acima de tudo, à vida do nosso município, e isso é muito importante e muito sério para nós todos, moradores da nossa querida Niterói. Então, né, Cláudio, vamos primar por esse bom senso, não é? Justamente. E por essa seriedade naquilo que nós levamos para o nosso telespectador. Está certo, certo? Com certeza. Então, olha, muito obrigada pela sua participação. Fica aqui juntinho comigo, você vai poder ficar até o final do programa? Posso ficar. Eu gosto muito da sua companhia. Se você quiser ficar, é um prazer muito grande para mim. Tá, posso ficar sim. Tá bom? Posso. Então, tá bem. E para você, telespectador, então, aqui vamos nós na nossa empreitada de hoje, de como o Cláudio falou, né, da gente poder responder, da gente poder interagir com você de alguma forma, você que nos envia algumas questões e que sugere a nossa opinião, né, que faz a sua indagação em termos da gente opinar, né, em algumas coisas que você às vezes tem um pouco de dúvida. Então, a primeira situação aqui colocada, que chega para nós, é a respeito da Anvisa. Né? A questão é a seguinte, de que a Anvisa vem alardeando que o consumo de ansiolíticos e antidepressivos vem acontecendo de forma indiscriminada pela nossa população.
Então, vem a questão. Na sua experiência, Elizabeth, qual seria a sua visão em relação a esse consumo desenfreado? Eu diria que tenho ouvido, sim, esse alardeamento da Anvisa, né, em relação a esse consumo exagerado de ansiolíticos. Né? Acima de tudo, me parece que o alprazolam, que é o Frontal, né, o outro benzodiazepínico, que é o Lexotan, e me parece que o Rivotril também, que eu não sei até qual é o sal do Rivotril, o nome fantasia que é Rivotril, né? Mas, e os antidepressivos, né, que na maioria hoje me parece que são usados mais os recaptadores de serotonina. E a gente fica realmente se questionando, né, quer dizer, bom, o que estaria acontecendo com a nossa população e o que estaria acontecendo até, de certa forma, na área da saúde, né, para que tantas pessoas tivessem acesso, e não só o acesso, mas o uso indiscriminado, como tem sido colocado, né, pela Anvisa, desse tipo de medicação. E refletindo agora, antes de entrar aqui na sala, sobre essas questões que me foram entregues, eu estou aqui comigo mesma, né, pensando o seguinte: até que ponto uma população de um país tão desassistida como a nossa população, desassistida na educação, desassistida na saúde, né, o que é um paradoxo, né, porque desassistida. Transporte público é um caos. Ontem eu ouvi notícias no rádio, na Band News, na CBN, em relação à falta de refrigeração do metrô. E hoje também me parece que pessoas passaram mal dentro do metrô. Enfim, quer dizer, nós vivemos, de certa forma, em termos de educação, segurança pública, né? Temos aí um aumento estatístico de sequestros relâmpago, né? Eu posso falar bem sobre isso, porque em 97 eu já fui no sequestro relâmpago aqui em Niterói, sendo levada de Icaraí para São Gonçalo. Então, eu estou falando com experiência de causa. Então, eu acho que uma população que vive debaixo, né, dessa pressão no sentido de não poder sair à rua com uma certa tranquilidade quando caminha de um quarteirão para o outro, sem contar nessas outras falhas todas desses outros sistemas que deveriam funcionar integradamente, mas que não funcionam, infelizmente. Como é que nós poderíamos ter uma população que não lançaria mão do uso indiscriminado de determinados medicamentos para não piorar o nível da sua saúde como um todo, orgânica e mental? Quer dizer, então, em cima dessa questão, eu estou lançando um outro questionamento. Não é? Quer dizer, você só vai medicar o indivíduo com um ansiolítico a partir do momento que ele faz uma doença aguda, por exemplo. Você chega no consultório de um cardiologista e diz a ele: doutor, eu estou muito tenso, a minha pressão arterial está subindo. E será que o cardiologista vai lhe receitar um ansiolítico para que ele ainda possa retardar um pouco mais a sua hipertensão? Não é? Ou vai deixá-lo infartar, não é? Sem uma medicação nenhuma de apoio, sem uma medicação coadjuvante nesse momento, né, em função de deixá-lo atingir um nível de tensão tão grande que ele não vai ter outra saída senão chegar no quadro agudo de uma doença que poderá ser fatal.
Então, aqui fica também a minha indagação. Quer dizer, será que nossos médicos não estão receitando ansiolítico em dose demasiada e antidepressivos em doses demasiadas para evitar mal maior, males maiores? É o que me passa pela cabeça, porque senão seria uma incoerência. Porque só se pode comprar o ansiolítico com receita médica. Pelo menos se houver fiscalização nas farmácias adequadamente. E se há esse aumento assim indiscriminado dessa forma, há um aumento indiscriminado, mas tem que se buscar a causa disso. E aqui comigo mesmo eu acho que não pode ter outra causa senão a tentativa de evitar realmente males maiores. Então fica aqui a nossa questão como uma reflexão também a ser repensada e repensada e repensada, né? E até que ponto se usa indiscriminadamente também o álcool, que a gente vê a cada dia, né? Haja vista o trânsito nosso como está, em função também da questão do transporte público que a gente não tem, então o número de veículos nas ruas aumenta muito. Então temos o aumento do álcool, né? Os obesos, né? A questão da morbidade, né? Da doença do come-come, né? Sem parar, o fumante, que vou deixar amanhã de fumar, vou deixar depois da manhã, vou deixar a semana que vem e não consegue. Enfim, até que ponto esses apelos todos, né, do uso e do abuso de determinadas substâncias, não é um apelo em função dessa desorganização de maneira geral, quer dizer, dessa falta de estruturação, né, e dessa falta de seriedade das nossas entidades governamentais como um todo, principalmente dos nossos gestores, inclusive na área da saúde. É muito triste a gente estar chegando a essa conclusão, mas é uma realidade que a gente não pode fechar os olhos para ela. Então, é uma realidade, é paradoxal, né? Quer dizer, a própria área da saúde está produzindo um mecanismo e está sendo questionada pelo próprio órgão que supervisiona essa coisa da medicação. Quer dizer, olha o paradoxo. Bom, e numa segunda questão, né, eu acho que esse segundo questionamento entra até no que eu já falei, porque quem nos envia a questão faz a seguinte colocação: até que ponto as pressões psicológicas da vida contemporânea, com suas gritantes desigualdades sociais e o descaso das autoridades públicas com a educação, a saúde, a segurança, né, entre outros, não são causadores de inúmeras doenças que acabam levando a população, obrigatoriamente, a buscar saída no consumo dessas medicações como uma forma de prevenir males maiores mesmo, né? E é isso, com toda certeza. Num terceiro questionamento, o que seria a conduta mais acertada? Usar o ansiolítico antes de ficar hipertenso, antes de infartar, ou usar depois? Já falei, já abordei aqui isso, né? Quer dizer, hoje a gente tem também inúmeras doenças autoimunes, como o aumento, por exemplo, de uma das doenças autoimunes, que é o hipotireoidismo, que vem comprovadamente aumentando, né, as estatísticas vêm provando isso, comprovando cada vez mais, né? Quer dizer,
que causas são essas? Quer dizer, o que está acontecendo com a população que, de certa forma, vem cada vez mais sendo posta em xeque de tal maneira a ponto do seu sistema imunológico cada vez mais estar fragmentado, enfraquecido por forças de circunstâncias que o indivíduo não pode controlar, né? Quer dizer, são variáveis que você não consegue ter controle sobre elas, que é justamente esse caos, esse estresse contínuo que é a vida moderna, onde a estimulação das ruas, de certa forma, é tão violenta, que fica difícil lidar com isso, né? E quando a gente propõe aqui um trabalho no sentido de levar mais profissionais da psicologia para dentro dos hospitais, para dentro das escolas, enfim, de uma maneira geral, atendendo a população num nível mais satisfatório, o que a gente vê é que isso é sempre negado, né? Quer dizer, não há verba para isso. Então, qual é o recurso? Qual é a saída? Outra questão. A partir de determinada idade, a maioria da população vai dependendo de medicações contínuas, diárias, como no caso das doenças já citadas, das doenças, autoimunes eu falei aqui, né? Já respondi. Sem contar os casos de HIV positivo, com o coquetel de medicações, as reposições hormonais. Uma coisa que está me vindo aqui agora é a questão da pílula anticoncepcional, né? Quer dizer, até que ponto nós, nesse contexto aqui, podemos dizer que, de certa forma, todos nós, de alguma maneira, somos dependentes de algum tipo de medicação a partir de uma determinada idade. E me lembrando justamente aqui da pílula anticoncepcional, o que a gente vem perceber é o seguinte: até que ponto a menina, lá nos seus 14, 15 anos, 16 anos, ela já está dependente de uma determinada droga para que ela possa se precaver em relação à liberdade sexual que existe nos dias atuais e que ela, de alguma forma, tem que aprender a lidar com isso para não sofrer um mal maior, né? Então, até que ponto, já na adolescência, você se torna dependente de uma determinada droga que você vai ter que tomar todos os dias para que você possa andar na rua, para que você possa se relacionar, né? Para que você possa, enfim, aí na questão da sexualidade, né? Viver isso aí sem um mal maior estar acontecendo na sua vida. Quer dizer, a coisa já começa, né? Quer dizer, em vez de existir uma educação de base, uma estruturação melhorada, via promover a interação com o adolescente, para que ele possa ter um olhar sobre isso de uma forma diferenciada, que ele possa fazer uma escolha melhor para ele. Não. Ele acaba usando, a menina acaba usando a pílula anticoncepcional, porque muitas vezes ela vai encontrar nas relações dela o rapazinho que vai dizer lá, não vou usar a camisinha, não quero usar, não. E isso a gente não vê só com os adolescentes, não, a gente vê até com as pessoas de mais idade, né? Está aí o HIV se difundindo entre idades diferentes, inclusive em pessoas idosas. Então, quer dizer, são questões difíceis de serem contornadas se não houver infraestrutura, se não houver gestão mesmo para isso, se não houver informação, e não é só informação, não. Se não houver ética, se não houver formação, coisa que as escolas estão precisando também revisar nos seus quadros, né? Quer dizer, até que ponto o psicólogo não entra na escola porque fica caro, não entra no hospital porque fica caro, não entra aqui, não entra ali, não entra no trânsito, entra no trânsito só para turista ver, porque, né? Quer dizer, não entra em lugar nenhum e depois
por que que as medicações, né, estão sendo usadas dessa forma? Na tentativa de fazer alguma coisa que já precisaria estar sendo feita há muito tempo e, né, quem vai fazer? Bom, então fica aqui a minha participação, que não é uma participação senão como a participação de qualquer telespectador, né? Como essas pessoas que enviam para nós esses questionamentos, e eu fico tão perplexa, né, como você, telespectador, que me ouve, que conversa comigo e que diz, o que fazer? Né? O que fazer? Quer dizer, isso teria que partir das autoridades competentes. Se não parte das autoridades competentes, fica a população de Herodes para Pilatos sem saber o que fazer. Bom, e hoje eu vou tornar a falar um pouquinho, para otimizar aqui essa nossa despedida, né? Já que nós aqui comentamos esse tempo todo coisas que ainda não vimos solução para elas, então vou trazer alguma coisa em relação à ressonância Schumann, que eu comentei outro dia, né, num artigo do Zuenir Ventura, falando sobre o Leonardo Boff. E hoje eu vou trazer, então, para vocês mais um pouquinho da ressonância Schumann, né, do parecer do Leonardo Boff em relação a esse fator da rapidez do tempo, né? Então, eu tenho aqui em mãos algo que nos diz o seguinte: empiricamente, fez-se a constatação que não podemos ser saudáveis fora dessa frequência biológica natural, que é a frequência que nós falamos aqui, de 7,83 Hz. Né? Então, fora dessa frequência de 7,83 Hz, que é a frequência biológica natural do planeta e de nós, seres humanos, de tudo que vive no planeta, sempre, e aqui tem um adendo, né? Sempre que os astronautas, em razão das viagens espaciais, ficavam fora da ressonância Schumann, adoeciam, mas submetidos à ação de um simulador Schumann, recuperavam o equilíbrio e a saúde. Ocorre que, a partir dos anos 80 e de forma mais acentuada a partir dos anos 90, a frequência passou de 7,83 para 11 e para 13 Hz. O coração da Terra disparou, segundo Leonardo Boff. Coincidentemente, desequilíbrios ecológicos se fizeram sentir, perturbações climáticas, maior atividade de vulcões, crescimento de tensões e conflitos no mundo e aumento geral de comportamentos desviantes nas pessoas, entre outros. Devido à aceleração geral, a jornada de 24 horas, na verdade, é somente de 16 horas. Bom, estamos chegando no finalzinho do nosso programa. É uma pena que a gente não possa falar mais a respeito da teoria Schumann, mas o que eu indico para vocês é que leiam o Leonardo Boff em Saber Cuidar. Porque no Saber Cuidar, que eu acho que é uma das últimas publicações do Leonardo Boff, ele fala bem a respeito disso. E fala de uma forma maravilhosa. Então, ele nos dá essa perspectiva que hoje nós falamos aqui, que é assim, ele tira da gente essa perspectiva um pouco amargurada, né, um pouco desiludida, e nos põe novamente num lugar muito bom, que é o lugar de um ser humano cuidar do seu planeta, de um ser humano cuidar do outro ser humano, né, de nós nos cuidarmos e ficarmos mais atentos da importância do nosso coração, dos batimentos daquela essência boa que nós temos dentro de nós e da ternura que todo ser humano tem e pode, com essa ternura, melhorar muito a sua vida neste planeta e melhorar muito a sua qualidade de vida. Então, para você que nos assiste, o meu grande beijo, até a próxima semana e o próximo programa.